Olá, eu sou o José e hoje eu faço 20 anos. Queria falar nesse vídeo sobre alguns conceitos na filosofia chamada de niilismo e existencialismo. O niilismo nasce do colapso do sentido. Ele é o abismo que se abre quando o homem percebe que não há um propósito objetivo, divino ou universal para a existência. O niilismo puro é aquele que sente essa essência desaba. Tudo que parece fútil, vazio, indistinto. Mas para Nietzsche, propõe o niilismo ativo. Em vez de lamentar o vazio, o homem deve criar novos valores. O nada deixa de ser um fim e vira um campo fértil para construir o próprio sentido. Já o existencialismo, Sartre pega essa herança do niilismo e a transforma em ação para ele. A existência precede a essência, ou seja, o ser humano nasce sem um propósito definido e através das escolhas que constrói sua identidade. Não há natureza humana dada, nem destino, nem Deus escrevendo o roteiro. Sartre a chama de condenação à liberdade. Estamos condenados porque não devemos escapar dela. Mesmo não escolher já é uma escolha. Eu queria falar sobre esses dois filósofos e essas duas vertentes do existencialismo e o niilismo. Na sociedade atual que vivemos, esperamos pelo próximo ano, pelo fim do ano, para que possamos ser um novo alguém. E Nietzsche chama isso do super-homem. A gente pode ser um super-homem, a gente se renova. E isso está dentro do niilismo ativo. E hoje eu completo 20 anos e refleti sobre isso, porque não somente pensamos no fim do ano, como também pensamos em aniversários. Ou seja, deixamos de viver o presente imaginando que vamos começar a fazer alguma coisa a partir daquele momento que estamos imaginando o futuro. Esse momento não chegou e vai demorar a chegar. E muitas das vezes a gente acaba esquecendo do próprio presente e deixamos de fazer tudo que podemos fazer no presente. E isso é uma coisa um pouco ruim para nós. É uma coisa que deve ser revista e analisada. Devemos ser mais presentes, devemos estar mais consciente do nosso ego, nosso superego e do nosso super-homem que o Nietzsche chama de niilismo ativo. E agora, para a parte do existencialismo, é um conceito muito interessante, Saury Kierkegaard, que traz uma ideia do existencialismo cristão. Ele acreditava que a vida humana é marcada pela angústia e pelo salto da fé. Para ele foi que o homem se desespera porque vive entre dois polos, o finito, que seria a carne e o mundo, e o infinito, o espírito, Deus. O sentido só é encontrado quando o indivíduo dá um salto para o absurdo. Crer, mesmo sem garantias racionais. Em suas palavras seriam como: a fé é justamente isso, crer no absurdo. O existencialismo, que não nega Deus, mas o reencontra na subjetividade. Ele está presente nas entrelinhas. Não é religião institucional, é uma relação íntima e arriscada com o divino. Kierkegaard foi considerado o pai do existencialismo, porque ele colocou o indivíduo e não o sistema no centro da experiência espiritual. Kierkegaard descreve a jornada humana em 3 estágios. O primeiro seria o estágio estético, que é o modo da vida e do prazer e da fuga. O indivíduo vai buscar o prazer momentâneo, a arte, sexo, beleza, experiências intensas. Mais cedo ou mais tarde, ele descobre o tédio e o vazio. O tédio é a raiz de todo mal, diz ele. O próximo estágio seria o estágio ético. O homem começa a buscar responsabilidade, dever e coerência. Ele tenta construir uma vida moral, guiada por valores universais, mas ainda assim, a ética é insuficiente, porque o mundo moral é cheio de contradições e não oferece garantias absolutas. Em suas palavras seriam: o ético é o universal, o religioso é o paradoxo. O homem ético tenta ser bom, mas descobre que a razão não explica o absurdo da vida. E o próximo estágio seria o estágio religioso, o mais alto e também o mais paradoxal.
Aqui o indivíduo reconhece que a razão falha e dá o salto de fé. Crê em Deus não porque é lógico, mas porque é absurdo. Kierkegaard usa o exemplo de Abraão no livro do Temor e Tremor, quando Abraão está prestes a sacrificar o seu filho Isaque por obediência a Deus. Humanamente é loucura e moralmente é assassinato, mas espiritualmente é a fé. A fé é justamente isso, o paradoxo que faz o indivíduo estar acima do universal. A fé, para Kierkegaard, é um ato solidário e irracional e profundamente pessoal. Não se prova, se vive. Angústia e desespero e o eu. Esse é o terceiro estágio. Em O Desespero Humano, a Doença até a Morte, Kierkegaard descreve o homem como uma síntese do finito e infinito, corpo e alma, até a eternidade. O desespero surge quando essa síntese se rompe, quando o homem tenta fugir de si mesmo, ao se perder no mundo material, negando o infinito, ou ao se refugiar no sonho, na abstração, na ilusão, negando o finito. O verdadeiro eu surge ao se relacionar com Deus, não com o mundo, nem com as regras, nem com o sistema. O autoconhecimento para ele, em suas palavras, tornar-se si mesmo é tornar-se transparente diante a Deus. E o quarto estágio seria a fé como escândalo. A fé não é conforto, é escândalo. Não é certeza, é salto. Não é explicação, é entrega. O cristianismo, para Kierkegaard, não é uma religião institucional, mas uma experiência individual de relação com um absoluto. A igreja, ao tentar sistematizar Deus, o matou. Assim como Nietzsche disse que Deus está morto, mas não por glória ou celebração, mas como constatação. Os valores que sustentam o mundo ocidental, a moral cristã, a fé no progresso na razão, perdem o chão para Nietzsche, no niilismo, mas não vem ao caso do existencialismo. E por isso, Kierkegaard se considerava um autor cristão sem igreja, um crente revoltado com o cristianismo da época. Em resumo, Kierkegaard é um filósofo de alma em conflito, o homem que acreditava que duvidar é parte da fé e que o desespero é o prelúdio da salvação. Ele não quer que tu penses sobre a vida, quer que a vivas com medo, tremor e coragem. Em suas palavras são como: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Espero que eu tenha ajudado a fazer você entender um pouco sobre essa filosofia. Não sei o que é esse canal ainda, esse é meu primeiro vídeo, mas eu curti ter feito ele, repassado um pouco do meu entendimento, sobre o que eu entendo um pouco de filosofia e um pouco do que eu vivo, e um pouco do que eu vejo no meu dia a dia. Espero que você tenha gostado e